Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica da terceira temporada de Reacher. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, Reacher é uma série de ação, né, de um investigador veterano da polícia militar que é um nômade ao mesmo tempo e que tem as suas devidas peculiaridades e que é interpretado pelo Alan Ritchson. Alan Ritchson, tá? Enfim, é difícil minha pronúncia no inglês, eu tenho que melhorar. Mas, que é uma série que, ao meu ver, nas duas primeiras temporadas, eu sempre considerei ela muito boa. Contudo, entretanto, todavia, né? Contudo, entretanto, todavia, eu, particularmente, achei essa terceira temporada a pior das três. Eu digo isso pela química do Reacher com a Susan Duffy. Eu digo isso pela questão de que o nível de atuação decaiu muito. Eu digo que eu estou vendo a mesma coisa várias vezes e, querendo ou não, essa é a proposta de Reacher, mas eu tô cansando, sabe? E esse cansar de 3 temporadas é completamente assertivo. Pois, na minha opinião, a segunda temporada é a melhor das 3, no sentido que a gente tem ali uma química tão boa entre os atores e entre os personagens da 110, né, que é os investigadores especiais, que eu acho aquilo tão bom e que, tipo, é fácil de negligenciar todo o resto. Aqui na terceira temporada, eu não senti que os personagens estavam coesos, sabe? Eu não senti o Reacher coeso com a Susan, eu não senti o Reacher coeso com como é que é o nome do guri? Não senti o Richard coeso com o Richard, me lembrei, com o Richard Beck, que é o que ele está protegendo na sua missão de infiltração. Eu não senti uma coesão entre o Richard e o Xavier Quinn. Eu não senti aquele acréscimo do passado da Dominique ser coeso com a narrativa. Eu achei muito forçado aquilo entrar na história de fato, e eu não senti toda essa coesão, essa sequência entre um e outro, né? Ao meu ver, prejudicou bastante toda a construção dessa terceira temporada de Reacher. E eu apontei aqui basicamente todos os defeitos dessa terceira temporada. Mas também há pontos super positivos que eu tenho que destacar, que é interessante ver o Reacher em uma missão de estar infiltrado, porque é a única coisa assim que segura de diferencial da primeira temporada, por exemplo. Outra coisa que eu gostei, as cenas de ação, obviamente, o Reacher é puramente cenas de ação e com certeza consegue construir excelentes cenas de ação aqui na terceira temporada. Principalmente o Reacher contra o Paulie, que é um cara muito maior do que o Alan Ritchson. Então, a cena de luta entre os dois foi muito bem coreografada, isso falando do último episódio, mas ao meu ver também, aí vem outra construção, tem várias subtramas dentro dessa terceira temporada que não levam para algum lugar fixo. Isso me preocupa muito. E, sabe, a subtrama ali da empregada, por exemplo, dela ser uma investigadora, ela foi completamente descartada. Claro, isso deu um peso pro Reacher necessário ir contra o Xavier Quinn, mas não, sabe, não pegou. Ao meu ver, não pegou essa ideia, essa idealização deles terem feito isso. Até porque o Richard tinha mais química com a empregada da casa do que com a Susan Duffy. E é triste dizer isso, mas não funcionou tão bem toda essa coesão de personagens. Mas, por outro lado,
Minha personagem favorita da série, que é a Frances Nigel, tá muito bem nessa temporada, assim como em todas as temporadas que ela participa. Especialmente a segunda, porque eles dão mais destaque para 110, dão mais destaque para o passado do Richard. Aqui eles enfiam uma outra parte do passado do Richard que, ao meu ver, não funciona tão bem quanto já foi apresentado anteriormente. E, sabe, tipo, a primeira temporada é sobre o irmão do Richard, a segunda temporada é sobre os ex-colegas de trabalho do Richard, e essa terceira temporada é sobre a Dominique. Cara, que essa personagem que teve um flashback tão forçado e que impulsionou a narrativa de uma forma tão negativa, ao meu ver, que eu acho, de certa forma, nada com nada. Sendo bem franco. Mas, efeitos também, fotografia, mantém o nível de qualidade das outras temporadas. Né? Mesma coisa eu digo para os efeitos especiais, que são mais utilizados aqui para a explosão, né? Tem algumas escolhas narrativas que funcionam, principalmente a da infiltração do Richard na mansão Becker, e que, de certa forma, aprofundam um outro lado do Richard, que não é só a força bruta, mas sim a parte intelectual dele, que eu acho isso um ponto super positivo. Tipo, o cara é forte, mas ao mesmo tempo ele tem uma grande parcela de inteligência ali que faz com que ele saia bem em muitas das situações, principalmente na briga contra o Pauli. Então, eu acho não, tenho certeza, que eles explorarem esse lado um pouco mais intelectual do Richard foi um acerto grande. De certo modo, também em construção narrativa, eu tenho que dizer que o vilão ele tem uma parcela ali de vilão genérico. Em si, a série ela tem uma parcela de série genérica, mas que consegue, de certa forma, desempenhar um papel de ameaça, principalmente para o Richard e para a família Becker. Que aquela parte de interação do Becker com o seu filho, que é o Richard, foi muito bem desenvolvida, ao meu ver. Eu acho que eles conseguiram fazer aquilo de uma forma competente. A entonação entre os personagens, a que mais funcionou foi com o Becker e o seu filho. Então, de certo modo, toda essa construção em volta da família Becker funcionou, ao meu ver, narrativamente. A escolha também, propriamente, de questionar o Richard novamente sobre o seu aspecto nômade, que é sempre questionado em todas as vezes. Ademais, cada temporada de Richard é sobre uma história diferente. Então, é meio que como se fossem 3 filmes isolados e que apenas a Frances Nigel é algo que se conecta entre uma temporada e outra, que eu queria literalmente ver mais dos investigadores da 110. Eu ainda tenho muito aquela premissa de saudade da segunda temporada, de que foi uma história tão bem feita que aqui pra mim desandou de uma forma que fica difícil, sabe? Outra coisa que eu disse que foi muito positiva foi propriamente as coreografias de cenas de ação, a brutalidade das cenas de ação que continuam aqui. Eu devo dizer principalmente na parte da luta do Richard contra o Pauli, que foi no último episódio, mas também ao longo da temporada, foi demonstrado uma ação ao mesmo tempo que brutal e ao mesmo tempo que silenciosa, porque o Richard ele não devia, né, sair do seu disfarce. E que, ao meu ver, ele demorou muito para sair do disfarce, e isso narrativamente muitas vezes não é bom por conta do enrolar linguístico do roteiro, que para mim foi algo que realmente aconteceu e eles conseguiram enfiar subtramas. E ao mesmo tempo tem aquela questão do guarda, que, cara, aquela trama do guarda e do motorista, do cigarro, nessa temporada, cara, não funcionou, sabe? Não funcionou. Além de que a personagem, Susan Duffy, né, que interpreta a Sonia Cassidy, a cada 5 minutos ela falava Teresa,
Teresa, Teresa, Teresa. Cara, eu cheguei a enjoar o nome Teresa. Assim, porque... tem que proteger a Teresa. Tem que proteger a Teresa. O Richard, toda hora assim, meu Deus, eu já sei que eu tenho que proteger essa mulher. Chega de me falar o nome dessa mulher. Se eu fosse ele, eu dava um tiro. Mas enfim, né? Enfim, decisões narrativas que foram completamente prejudiciais para a série. E ao meu ver, a Susan Duffy é uma das piores personagens já acrescentadas em Richard. E isso não é novidade para ninguém, então, sabe? Essa terceira temporada foi completamente, na minha opinião, foi completamente inferior às demais. E é por isso, por todos esses fatores que eu já mencionei aqui, que a minha nota para Richard temporada 3 é de 7,5. E olha que eu tô sendo bem bondoso até. 7,5 é uma boa nota para a terceira temporada de Richard, pois consegue construir excelentes cenas de ação, tem ali alguns personagens que fazem uma coerência boa, algo contrário a algumas coesões com outros personagens, principalmente com a Susan Duffy. A gente tem uma fotografia e um efeito especial competente que traz a mesma essência da outra temporada. A gente tem a Frances Nigel, que é um acréscimo muito positivo, porque quando ela aparece, ela rouba a cena, literalmente. A gente tem a atuação competente da Maria Stan, que é a da Frances Nigel. A gente tem uma atuação competente do Johnny Benchworth como o Richard, mas o Alan Ritchson continua com a sua atuação de porta junto com a Sonia Cassidy, que não trazem, ao meu ver, nenhum carisma para a série. E por isso a nota é 7,5. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!